hoje eu estou encerrando aqui uma série que nós começamos, não foi de propósito, mas o pastor Henrique ele deu início a essa série há 2 semanas atrás. O pastor Henrique trouxe uma palavra sobre arrependimento, e isso é um aspecto inicial da graça. Lembra, nós somos salvos pela graça, mediante a fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus. O pastor Henrique iniciou com esse primeiro aspecto da graça, lá em Zacarias capítulo 1, vamos lá dar uma olhadinha? E isso não foi combinado, irmãos, mas depois eu comecei a criar algo em cima dessa palavra do pastor Henrique. Diz a palavra do Senhor assim, olha só, presta atenção. No 8º mês do 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Berequias, filho de Ido, dizendo: o Senhor tem estado em extremo desgosto com vossos pais. Olha só, o Senhor tem estado em extremo desgosto com os vossos pais. O Senhor estava desgostoso, ele estava insatisfeito com os vossos pais. Portanto, diz-lhes, assim diz o Senhor falando para Zacarias dizer, assim diz o Senhor dos exércitos: tornai para mim, diz o Senhor dos exércitos, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. Primeira coisa, irmãos, o Senhor estava desgostoso com o povo. Lembra quando a gente fala assim, você está feliz com Jesus? Aí todo mundo fala, sim, sim. Aí a gente pergunta, e Jesus está feliz com você? Aí o pessoal já não responde, já fica meio assim, porque tem vezes que nós entristecemos ao Senhor, e o Senhor nesse ponto ele estava desgostoso. Mas o Senhor é maravilhoso, a palavra do Senhor diz que Ele é longânimo, Ele é tardinho em irar-se, e Ele dá segunda chance, terceira chance, quarta chance, quinta chance, sexta chance, sétima chance, oitava, infinitas chances, como aqui no Antigo Testamento, em que o Senhor vai levantando vários profetas para falar da mesma coisa. Estou desgostoso, vocês se desviaram, voltem para o caminho. E o Senhor levantando e falando com o povo, para que o povo possa se arrepender. E a palavra do Senhor diz assim, Ele está dizendo, tornem-se para mim, voltem-se para mim, que eu me tornarei para vocês, eu me voltarei para vocês. Então o primeiro aspecto da graça é o arrependimento. A primeira coisa que nós temos que ter é o arrependimento. E aí ele continua, que depois você vai ler aqui até o versículo 7, e depois ele diz assim, olha, porque até quando tereis os profetas com vocês? Até quando tereis os profetas com vocês? Eu estou levantando profeta atrás de profeta, pedindo para vocês se arrependerem, pedindo para vocês se arrependerem dos seus maus caminhos, mas até quando terá os profetas para dizer isso com vocês? Ou trazendo para a nossa realidade hoje, irmãos, até quando nós estaremos vivos para ouvir o arrepende-se? Até quando? Alguém tem alguma garantia de que amanhã vai estar vivo? Se alguém tiver, levanta a mão. Ninguém tem. Então o tempo é hoje. O dia de se arrepender é hoje e não é amanhã, porque pode ser que amanhã não dê mais tempo. Lembra do louvor Carlos Barneia, né? Johnny, essa noite Johnny pedirão a sua alma, e o que dirás? O que tens a oferecer? Extra, o mundo acabará amanhã de manhã. Essa é a música. Então tudo que nós temos que fazer é hoje e não deixar para amanhã. Então o pastor Henrique trouxe essa palavra sobre arrependimento. Eu creio que alguns de vocês estavam aqui, e quem não estava aqui, irmãos, essa palavra depois ela vai estar disponível no meu canal. Então, no meu canal, olha só, meu Deus do céu. Né? Volts, né? Essa palavra vai estar disponível no canal da igreja, né? No meu canal. Só faltava agora virar um YouTube ou um TikTok, né? O evangelho, né? Os irmãozinhos perguntou para Moisés, Moisés, por que né, nós somos do mídia, né? Por que a gente não faz TikTok? Falei, joga pro pastor fazer TikTok. O pastor vai estar lá. Jesus. Então, irmão, volta, né? Deixa a brincadeira para lá. Então, irmãos, esse é o primeiro aspecto da graça, né? O arrependimento. O segundo aspecto da graça, em que eu trouxe, foi na pregação do domingo passado, sobre Neemias.
Neemias, eu não vou pedir para vocês abrir, eu vou parafrasear algumas coisas. Por quê? A história de Neemias, ela é uma história muito grande, mas ela só tem 12 capítulos. É uma história grande, mas ela só tem 12 capítulos. Então o que eu encorajo vocês? Que a gente já encorajou no dia da pregação, encorajamos no dia da célula, para que você possa ler o livro de Neemias inteirinho. São 12 capítulos. Mas o que quer dizer essa história de Neemias? Ela quer dizer sobre reconstrução. Então primeiro o povo se arrepende. O povo se arrepende. O Senhor disse que está desgostoso com o povo. Diga, se arrependa. Eu tenho mais uma chance para vocês. O povo vai e se arrepende. E agora se volta para o Senhor. E o Senhor se volta para esse povo. Mas agora vem a reconstrução. O Senhor Jesus vai colocar cada coisa no seu lugar. E diz a palavra do Senhor lá em Neemias, que Neemias, que era uma pessoa que era do povo de Israel, que estava lá no exílio, agora depois babilônico, medo-persa, ele está lá com o rei Artaxerxes, ele era copeiro do rei, e aí ele vê algumas pessoas voltando lá da terra dela, da pátria dele, e ele vai falar assim, como é que está o povo lá? Como é que está a nossa cidade? E aí o povo diz assim, os muros estão fendidos, os muros estão caídos, as pessoas estão desprezadas e a situação lá é crítica. E ele disse, eu me entristeci por ouvir falar da minha cidade, da minha pátria e do meu povo. E estive orando e jejuando por alguns dias, para que o Senhor me desse uma palavra, um entendimento do que eu poderia fazer para poder ajudar aquele povo. E depois de orar e depois de jejuar, ele com um dia seu de trabalho comum, ele está lá servindo ao rei, porque o copeiro servia ao rei, ele escolhia as bebidas para o rei tomar, e não só escolhia, mas ele experimentava as bebidas do rei. Por quê? Porque era muito comum naquela época se matar os reis, os oficiais, através de envenenamento. Então antes dele dar a bebida para o rei, ele primeiro experimentava para saber. E ele estava lá trabalhando, e aí o rei olha para ele e diz assim, Neemias, você está triste, o seu semblante está caído, mas você não está doente. Por que você está triste? Ele, pudera eu estar feliz, sabendo que o meu povo, a minha cidade está assolada, está destruída? E aí o rei diz para ele, o que queres que eu te faça? Ele falou, será que o senhor me liberaria? Para que eu pudesse ir lá, reconstruir os muros? E o Senhor faz um acordo com ele, o rei faz um acordo com ele, e libera ele para ele voltar para lá. Quando Neemias volta para lá, ele vai participar da reconstrução dos muros, mas não somente da reconstrução dos muros, mas ele vai passar a ajudar a reconstruir as famílias. Sabe o que estava acontecendo naquele lugar? As pessoas estavam escravizadas, os políticos, líderes, eles estavam escravizando o povo através de trabalho, de altos empréstimos, de juros terríveis. As pessoas trabalhavam 12 horas, não dava para pagar. Elas trabalhavam 15 horas, não dava para pagar. Elas trabalhavam 18 horas, não dava para pagar. Elas colocavam seus filhos para trabalhar, não dava para pagar. Eles colocavam as suas filhas para se prostituir, para poder pagar as dívidas que eles tinham. A situação deles estava terríveis, terrível, terrível. Não havia condição de vida, não havia amor, não havia caridade, não havia, podemos se dizer, integridade da palavra do Senhor naquele lugar. Quando Neemias chega, a primeira coisa que ele encontra é oposição. Uma oposição externa, Sambalate e Tobias, dois endemoniados que vieram atrapalhar o que ele estava fazendo, e é uma oposição interna das pessoas que diziam assim, Neemias, nós já estamos vivendo uma vida desgraçada, já não tem dinheiro para nada, já estamos trabalhando 15 horas, você vem propor para nós reconstruir o muro? Porque a reconstrução do muro não ia gerar dinheiro. A reconstrução do muro era algo espiritual. É como nós aqui, é como nós hoje que trabalhamos para o Senhor. Eu e o pastor Henrique estávamos voltando desse congresso, entramos no carro do motorista de aplicativo abençoado lá. O abençoado falou assim, vocês estavam aqui na cidade, vieram a trabalho? Falou, viemos a trabalho, só que é um trabalho não remunerado, mas é um trabalho, entendeu? Mas nós estamos trabalhando, mas nós não ganhamos dinheiro para isso. E era exatamente o que o povo falou, mas a gente não vai ganhar dinheiro para isso. Mas irmãos, dinheiro na vida não é tudo. Dinheiro na vida não é tudo. Se você trabalha somente pelo dinheiro, alguma coisa está de errado, você vai ter que rever alguma coisa. Porque é muito possível você prestar trabalhos
voluntários e até mesmo para a obra do Senhor, sem esse retorno financeiro. Se não fosse possível, eu já não estaria mais aqui. Tem 7 anos que eu congrego nessa igreja, e tem 7 anos que eu coloco do meu dinheiro para poder vir para cá. Eu compro feijoada, eu dou os ingredientes, eu coloco dinheiro aqui, coloco dinheiro ali, e a igreja não me remunera para isso. A igreja em si não, mas o meu pai é o dono do ouro e da prata. Para mim não me falta nada, meu pai tem tudo, então não me falta absolutamente nada. Mas ele enfrentou essa oposição, mas graças a Deus que muito entendimento, ele prega a palavra do Senhor e as pessoas entendem. E eles começam a fazer a reconstrução dos muros. Neemias passa a ser agora governador daquele lugar, e ele começa a administrar aquelas coisas, porque um homem de Deus, né? Isso aqui é um livro de administração. Isso aqui é um livro de administração. Ele começa a administrar para as pessoas, começa a administrar essas técnicas de administração extraídas da palavra do Senhor. Irmãos, as famílias começam a dar uma volta por cima. As pessoas começam a sair dessa escravidão. As pessoas começam a sair dessa luta desgraçada. As pessoas agora começam a ter uma luz. Irmãos, isso aqui aconteceu com muitos de nós. Quando nós estávamos antes sem Cristo Jesus, olha a vida que nós levávamos. Eu mesmo, quando eu chego para Cristo Jesus, eu chego numa condição, pensa no lixo, multiplica por 2, eleva ao quadrado, joga esterco em cima. Esse era eu. Eu chego para Cristo Jesus com a minha vida totalmente destruída, endividado até o talo, devia para todo mundo. Já ouviram aquela música do Zeca Pagodinho? Tô devendo para Dona Maria da Quitanda, tá ruim para mim, chega até passar de banda, para Dona Maria não me ver, porque quando ela me vê se zanga. Eu devia para todo mundo, e a minha situação estava extremamente terrível, e eu não via luz, mas aos poucos, sendo ministrado, a palavra entrando, olha, faça assim, faça assado, o coração queimando, você vai colocando, o Senhor vai colocando cada coisa no seu lugar, quando você vai ver, você já está bem, e é um grande milagre, de Cristo Jesus, através da sua palavra. E foi o que o Senhor Jesus fez naquele lugar, através da vida de um homem. Ele abençoou toda uma cidade, os muros foram erguidos, e as pessoas saíram das suas misérias, saíram das suas mazelas. Agora as pessoas trabalham, como todos temos que trabalhar, mas de uma forma justa, ganhando o que realmente deve ganhar, pagando o que deve pagar, tendo um dinheirinho para comprar suas coisas, tendo um dinheirinho para sair e desfrutar de algumas coisas de uma maneira digna, como o Senhor Jesus, Ele nos deu essa oportunidade. Então, esse segundo aspecto da graça é a reconstrução, é onde o Senhor Jesus vai encaixando cada coisa nas nossas vidas. Agora, sabe o que me chama mais atenção na vida de Neemias? Neemias foi até aquele povo que não tinha muito, era o pessoal, a descendência dele, eram amigos dele, ele veio daquele lugar, mas a palavra do Senhor não diz que eram os filhos dele, que era a mãe dele, que era o pai dele. Ele foi por amor ao próximo. Lembra dos mandamentos? Ame a Deus sobre todas as coisas, o teu próximo como a ti mesmo. Ele foi para servir o povo, independente se era parente ou se não era parente dele. Ele foi servir as pessoas. E eu ouvi uma frase do Luiz Hermínio, nós ouvimos muita coisa, mas algo me chamou a atenção e dá para nós encaixar nisso daqui. As pessoas criticando ele sobre muitas coisas. E ele falou assim: mas você que está criticando aí na internet, você já saiu na rua para poder entregar um prato de comida para um morador de rua? Você já passou uma noite no hospital, na fila do SUS, com uma criança no colo, que não é sua, que é filho dos outros? Esse é o amor ao próximo, que Neemias teve muito dentro dele. Ele foi lá se importando com pessoas que não tinham nada a ver com ele, que não eram seus parentes, que não eram próximos. E o Senhor Jesus abençoou de uma maneira extraordinária. E é dessa maneira que nós temos que ser, irmãos. Se aparecer um Neemias na nossa vida pregando a palavra, pega a palavra, coloca em prática na sua vida. Ou de repente você é um Neemias. De repente é você o Neemias. De repente é você que vai levar essa palavra de conserto para uma vida, de conserto para uma família, de conserto para um local de trabalho, de conserto para um bairro. Pode ser você o Neemias.
Você crê nisso? E aonde a palavra do Senhor chega, aonde a luz chega, as trevas têm que ir embora. Então, arrependimento, reconstrução, e agora nós vamos falar sobre santificação, um dos aspectos também da graça. Quero ler 2 textos com vocês. O primeiro texto, a primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1. Eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Irmãos, quando nós recebemos a Cristo Jesus, a preocupação do Senhor é nos salvar, tirar do império das trevas e transportar para o seu reino da sua maravilhosa luz, é nos tirar do cativeiro do inimigo para trazer agora para Cristo Jesus. Mas a salvação, ela ainda não é um fim em si mesmo. Você já se perguntou, por exemplo, quem aceitou a Cristo Jesus aqui há mais de 10 anos? Há mais de 10 anos. Quem aceitou a Cristo Jesus há mais de 15 anos? Há 20? Há 25? A irmã Sandra, né? O irmão ali também há 25 anos. Vocês já se perguntaram por que vocês estão vivos até hoje? Se nós somos salvos e tivemos um encontro com Cristo Jesus há 10, há 15, há 20, há 25 anos? Se a salvação fosse um fim em si mesmo, no dia em que nós recebemos a Cristo Jesus, o Senhor Jesus tinha, já nos levado para o céu com Ele. Mas a salvação não é um fim em si mesmo, mas o processo de santificação ainda é algo que o Senhor Jesus quer fazer nas nossas vidas. O Senhor Jesus, Ele quer desenvolver o caráter dEle em nós. Ele quer desenvolver o coração dEle em nós, para que a gente aqui nessa terra ainda prove da bondade e do amor, da graça e da misericórdia dEle aqui neste lugar. E aí, um dos aspectos, uma das maneiras da gente se santificar é amando a Deus sobre todas as coisas. Vocês lembram Mateus capítulo 22, 37? Ame a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Aí quando nós ouvimos essa palavra, ouvimos esse mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas, a gente faz algumas escalas. A gente faz uma escala, na verdade, uma escala na nossa vida com vários aspectos. Então a gente põe primeiro lá em prioridade. Bom, se ama a Deus sobre todas as coisas, eu tenho que colocar Deus no topo. Primeiro aqui da escala, Deus. Segundo, aí a gente vai para a família. Terceiro, a gente vai para o trabalho. Quarto, a gente vai, para o estudo. E a gente vai fazendo uma ordem, uma escalinha, porque Deus tem que amar acima de todas as coisas. Mas eu digo para vocês que essa escala talvez não seja a maneira correta. Nós temos diversas áreas das nossas vidas, mas nós não precisamos colocar em escala. Por exemplo, a família em segundo, o trabalho em terceiro, o estudo em quarto. Não. O que nós temos que fazer é colocar Deus em primeiro lugar em cada ponto dessa área da vida. Então Deus está acima de tudo. Então na família, ame a Deus sobre todas as coisas. Eu chego no meu trabalho, ama a Deus sobre todas as coisas. Eu chego na minha família, ama a Deus sobre todas as coisas. Eu chego no meu trabalho, ama a Deus sobre todas as coisas. E na minha amizade, ama a Deus sobre todas as coisas. Então em cada ponto das nossas vidas, nós amamos Deus sobre todas as coisas, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento e com toda a nossa aplicação. É dessa maneira que nós fazemos. Porque senão, se a gente fizer uma escalinha, Deus está em cima, em primeiro lugar, mas depois que passa para o segundo, você só está com o trabalho. Depois passa para o terceiro, você só está com o estudo. Depois passa para o quarto, só está com a família. E Deus ficou lá no topo. Não, o Senhor Jesus, Ele quer estar em todas as áreas da nossa vida. E para que a gente possa dar lugar para Ele. Ame a Deus sobre todas as coisas e com todo o seu entendimento, de toda a sua alma. Vamos ler um versículo bem legal, João capítulo 5, Evangelho de João capítulo 5. Ele diz, vou ler o do 16, tá? E por essa causa os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. E Jesus lhe respondeu, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda procuravam matá-lo, porque não só quebrava o sábado, mas também dizia que era o seu próprio pai, fazendo-se igual a ele.
O problema não era só trabalhar no sábado. Eles estavam perseguindo trabalhar no sábado, mas também começaram a pegar no pé dele porque ele se dizia que era igual a Deus. Irmãos, e nós temos que ser iguais a Jesus. Nós temos que desenvolver esse caráter e esse coração igualzinho a Jesus Cristo, sabendo que muitas vezes vocês vão ser perseguidos por isso. Muitas vezes nós seremos perseguidos por parecer com Jesus Cristo. Lembra quando a cidade estava com os muros fendidos e as coisas estavam todas perdidas lá? Não havia perseguição nenhuma ali naquele lugar. Mas quando a palavra de Deus chegou e começou a ser restaurada as coisas, a perseguição começou a chegar. Então todas as vezes que você começa a colocar para fora o caráter de Cristo, o coração dele, começam a vir as perseguições. Você está com a sua Bíblia aberta ainda? Vamos lá para a carta do apóstolo Paulo, 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 13. Para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade, presta atenção, irrepreensíveis em santidade, diante de nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Aqui o apóstolo Paulo, nesse capítulo, ele está falando sobre a volta de Jesus Cristo. Ele está dizendo assim, quando o Senhor Jesus voltar, ele tem que nos encontrar irrepreensíveis em santidade, diante do Senhor Jesus Cristo. Você sabe o que é uma pessoa irrepreensível na santificação? Irmãos, você vai ver que tem muitas pessoas dentro da igreja que você precisa sempre falar a mesma coisa para a pessoa. Fala assim, não faz isso. Aí ela faz. Aí no outro dia você fala, não faz isso. Aí ela faz. Aí no outro dia você fala, não faz isso. E ela faz. Ela está sempre repetindo os mesmos erros. Uma pessoa irrepreensível em santificação é uma pessoa que não precisa de alguém falar para ela, você está fazendo errado. Ela mesma já entende que ela está fazendo errado e ela mesma já dá a volta, ela mesma já se converte e faz diferente. Porque sabe, irmãos, a gente fala assim, mas eu não sabia. Só que tem um grande detalhe, irmãos. Quando Deus ele nos fez, quando nós viemos a esse mundo, nós já viemos com algo dentro de nós de fábrica, que é chamado do discernimento do bem e do mal. Então todo mundo quando faz o mal, sabe que está fazendo mal. Todo mundo que faz alguma coisa errada, sabe que está fazendo alguma coisa errada. Tem uma luzinha aqui dentro que acende, tem um incômodo diferente, e você sabe que você está fazendo errado. Mas pessoas irrepreensíveis são aquelas que sentiu isso, e elas falam assim, eu vou mudar. Eu vou mudar. Até aqueles que receberam pouco da palavra, pouca instrução, ele tem esse discernimento do bem e do mal. Você pega, por exemplo, pessoas que moram dentro das aldeias, os indígenas lá, né? Aquelas pessoas que não têm contato com a civilização, ou talvez não tenham contato com a palavra de Deus. Quando um índiozinho, ele pega um arco do outro índiozinho, ele não sente que está fazendo alguma coisa errada, sim ou não? Então ele já sabe. Mesmo sem o conhecimento da palavra, porque a gente já vem de fábrica, com esse discernimento dentro de nós. Então nós temos que ser santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Nós temos que ser rápido, irmãos, rápido para a gente poder aprender. Não dá para a gente ficar tropeçando todo dia na mesma coisa. Nós temos que ser bem rapidinho. Tropeçou, aprendeu, já dá a volta por cima, já vai para o outro. Não fica esperando as pessoas sempre falando com você a mesma coisa. Olha, isso é pecado. Olha, isso é pecado. Você já sabe que é pecado? Precisa a pessoa estar sempre instruindo e falando que é pecado? Não. Você pode ser muito bem irrepreensível em santidade, para que você possa caminhar com Cristo Jesus. O outro aspecto que eu quero ver com você, 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1, também uma carta do apóstolo Paulo. Volta um pouquinho, 2 Coríntios. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação. Olha só, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Irmãos, a santificação ela é progressiva. Ela começa bem pouquinho e ela vai aumentando aos passos que você vai aperfeiçoando ela. Tem um termo, tem uma ferramenta muito usada dentro das indústrias, quem trabalha dentro das indústrias conhece, que eles chamam de melhoria contínua. Quem já ouviu falar nesse termo, nessa ferramenta?
melhoria contínua. Ela está instituída dentro das indústrias. As indústrias elas usam isso para melhorar o seu processo, para melhorar a sua arrecadação, diminuir os seus custos. Eles chamam de melhoria contínua. Aí eu não conhecia muito esse termo há muitos anos atrás. E aí eu estava trabalhando lá e tal. E o setor que eu estava trabalhando passou por uma mudança muito grande. Eles mudaram um monte de coisa. Foi como mais ou menos nós fizemos aqui na igreja, né? Pintamos aqui, consertamos uma coisa ali, consertamos outra lá e tal. Isso vai melhorar o aspecto, isso vai melhorar a infraestrutura, isso vai melhorar tal. E fez todas essas coisas. Aí imagine que daqui a pouco chega lá o pastor e fala, não, agora nós vamos mudar de novo. A gente vai mudar tudo de novo. Aí você fala, mas acabamos de mudar. Acabamos de fazer um monte de mudança. Nós vamos mudar de novo? E isso foi a pergunta que eu fiz pro rapaz. Falei, cara, a gente acabou de fazer uma mudança muito grande. Agora nós vamos mudar de novo. Ele falou, Davi, a melhoria é contínua. Ela nunca para. Você nunca pode parar. Você nunca pode estar insatisfeito com aquele lugar que você está. Porque senão vai virar comodismo. Você fala, não, já está tudo bom. Já está tudo bem. Eu vou parar por aqui. Não, irmãos, nós temos sempre coisas melhores, maiores para a gente poder nos encontrar. Então a gente tem que sempre nos aperfeiçoar nisso. Não podemos parar nunca. Quem para fica para trás. Não podemos. Vocês veem que muitas pessoas, olha só, por que muitas pessoas hoje, por que você vê que muitas pessoas hoje, elas não conseguem se desenvolver em Cristo Jesus? Eu não vou nem dizer se desenvolver ministerialmente falando, porque isso não é uma regra. Isso não é regra. Você não tem que começar de um ímpio para passar para um membro, de um membro passar para um obreiro, de obreiro para um diácono, de um diácono para presbítero, de presbítero para pastor, de pastor para apóstolo, depois de apóstolo para um semideus. Estou brincando, tá, irmãos? Estou brincando. Mas não é uma regra. Mas por que pessoas, às vezes, você vê que não conseguem progredir com Cristo Jesus? Como é que as pessoas, às vezes, não conseguem? Elas começam, patinam, e elas nunca conseguem desenvolver essa caminhada, porque elas não se aperfeiçoam na santificação. Elas não se aperfeiçoam na sua santificação. E isso vale para todo mundo. Vale para vocês que estão aí, vale para nós que estamos aqui. Nós também chegamos um determinado tempo que nós caímos no comodismo e entramos no marasmo. E eu comentando com o pastor, vamos para um café de pastores? Vamos. Corremos lá, ouvimos coisas maravilhosas. De lá nós vamos nesse retiro. Irmãos, eu achava que eu era ruim. Eu achava que eu era bem fraquinho. Mas, meu Deus, eu voltei de lá pior. Acho que eu sou bem pior do que eu pensava que eu era. Mas isso nos desenvolve. Isso nos desenvolve. Quando eu comecei a ouvir a palavra, comecei a ouvir as ministrações, eu falei, não, Senhor, não é que eu era ruim. Eu era bem ruim, mas bem ruim mesmo. Sabe, isso vai nos ajudando. Porque o tempo vai passando, você vai se conformando. Não é que eu sou tão ruim, né? Até eu sou bonzinho. Não, irmão. Tem muita coisinha aí, ó, que ainda dá para tirar. Tem muita coisinha ainda que dá para melhorar. Tem muita coisinha ainda que precisa ser mudado. Então o aperfeiçoamento na santificação é isso. Não podemos nos conformar nunca. Ou você está conformado hoje do jeito que você serve ao Senhor Jesus? Quem tem que estar conformado, levanta a mão. Nós não podemos ter essa certeza. Nós temos que estar sempre nos desafiando. Senhor, eu quero mais. Senhor, eu quero mais. Eu quero mais. Eu quero dar outro passo. Eu quero dar mais outro passo. Eu quero melhorar. Esse é um aspecto da santificação, o aperfeiçoamento da santificação, e ele não para nunca. Agora esse daqui, irmãos, ele também é muito importante. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15, vai um pouquinho para frente lá, diz assim a palavra: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Próximo. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, quem sou o principal, Jesus Cristo, mostrasse toda a sua longanimidade,
para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Então, irmãos, nesse capítulo aqui, nesse versículo, o apóstolo Paulo está falando para Timóteo, o seu amigo, para que ele possa se esforçar, dar a vida por Jesus Cristo e não parar de buscar, não parar de clamar, nunca parar, de maneira nenhuma. E olha que eles estavam, irmãos, longe um do outro. Era uma carta que se escrevia, era uma companhia, era alguém que estava longe, mas ao mesmo tempo perto. Nós temos que desenvolver esse tipo de amizade nas nossas vidas, irmãos. Nós temos que desenvolver esse tipo de amizade nas nossas vidas. Pessoas que mesmo estando longe, estão orando por nós. Pessoas que mesmo estando longe, estão escrevendo algo para nós. Pessoas que mesmo estando longe, estão ali dando força para algumas coisas que nós estamos passando. Nós temos que desenvolver essas amizades e esses relacionamentos. Aliás, o evangelho é isso. Não é para o eu, mas é para o nós. É para todos. Ele é inclusivo, ele traz as pessoas, coloca as pessoas de perto, aproxima pessoas totalmente diferentes. Pessoas totalmente diferentes. A misericórdia. E sabe que algo que o Senhor me falou hoje à tarde, eu estava meditando nessa palavra sobre santificação. E algo tremendo, né? Se nós estamos falando sobre o caráter de Cristo, se nós estamos falando sobre o coração de Cristo Jesus, olha aqui vai alguns exemplos do caráter de Deus, do caráter de Cristo Jesus. Todo mundo conhece a história de Davi aqui, não conhece? Davi foi um grande rei, mas Davi também foi um grande pecador. Davi adulterou, planejou a morte de um homem e mandou matar um homem. Ele cometeu algo muito grave. E sabe como é que Deus chama esse homem? De segundo o coração dele. Olha o caráter de Deus. Olha o coração de Deus. Olha a santidade dele para olhar para um homem como Davi e dizer: ele é segundo o meu coração. Meu Deus. Meu Deus. Deus não olha como nós olhamos. Para nós, ele é um adúltero. Para nós, ele é um assassino. Mas Deus olha e fala: ele é segundo o meu coração. E sabe o que mais nos surpreende? Quando Jesus vem trazendo, vem chamando os seus apóstolos. Jesus já sabia de Judas, que ele era ladrão e que ele era traidor. Sabe o que Jesus faz? Sabendo que ele era ladrão? Cuida das finanças. Cuida das finanças. Quem daria a administração das suas finanças para um cara que é ladrão e corrupto? Você daria? O caráter de Deus é formidável. O coração de Deus é formidável. Ele deu as finanças para dizer para ele assim: ó, tem chance, viu? Se você quiser, tem chance. Você vai caminhar comigo, você vai cuidar do dinheiro. E se você quiser, tem chance. E se você quiser, tem chance. Isso é maravilhoso, irmão. Isso é maravilhoso. Você não vai encontrar isso em lugar nenhum. E quando Jesus Cristo encontra aquela mulher adúltera em pleno ato de adultério, porque a palavra do Senhor diz que se alguma mulher fosse encontrada em pleno ato de adultério e tivesse testemunha, ela poderia morrer apedrejada. E foi exatamente o que aconteceu. Foi em pleno ato de adultério e tinha testemunha. Trouxeram ela para a praça pública e dizendo assim: nós vamos apedrejar, nós vamos executar a lei. Jesus fica do lado dela e diz assim: olha, quem não tiver pecado, que lance a primeira pedra. E Jesus do lado dela. As pessoas começam a largar suas pedras, porque ele não vê ali uma pecadora, ele não vê ali uma traidora, ele não vê ali uma adúltera, mas ele vê uma vida. Ele vê uma vida que pode ter um encontro com ele, que ele pode derramar o seu amor por ela, e que ela também pode derramar o seu amor. E diz a palavra que todo mundo começa a ir embora, e só fica ela, e ela aos prantos chorando diz assim: Senhor, o que aconteceu? Eu estou acostumado olho por olho, dente por dente. Eu sabia que eu errei, eu sabia da consequência, eu já estava aqui pronta para morrer.
quem é o Senhor? O que foi isso que o Senhor fez por mim? E Jesus disse, olha, vá e não peques mais. Só tem um grande detalhe, essa mulher nunca mais largou de Jesus. Aonde Jesus ia, ela ia com ele. Ela teve a vida dela transformada, ela deu a vida dela para Cristo, ela começou a andar com o Senhor Jesus, e ela começou a provar das maravilhas que o Senhor Jesus fazia, com o seu caráter, com o seu amor, com a sua bondade, com a sua misericórdia. Ela nunca mais largou de Cristo Jesus. Mas a nossa mudança, irmãos, o processo de santificação, o nosso caráter, ele é de dentro para fora. O nosso caráter é de dentro para fora. Você vai ver muitas as pessoas falando sobre santo e profano. O púlpito é santo, a rua é profana. Então, para mim estar aqui, eu tenho que estar de terno e paletó. Mas na rua ela é profana, eu posso estar de qualquer jeito, de chinelo. Nós não acreditamos em lugares santos. Nós acreditamos na santidade vindo de dentro. Nós acreditamos que para estar aqui, para estar aí ou para estar lá, tem que ter o seu íntimo mudado, tem que ser mudado, tem que ser transformado. Não está na roupa, não está no jeito de se vestir, não está no jeito de falar. Irmãos, naquele congresso nós estávamos em 900 pastores. Lá tinha pastor com barba, lá tinha pastor sem barba, lá tinha pastor com brinco, lá tinha pastor com a tatuagem no braço, lá tinha pastor de regata, lá tinha pastor de chinelo, lá tinha pastor de blazer, lá tinha pastor de tudo que você imaginar, que estão buscando ser transformados por dentro. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. É de dentro para fora. Quebrantados de coração, quebrantados de coração, que ama a Deus sobre todas as coisas, ama o próximo como a ti mesmo, que dá a vida pelo Evangelho, que estão gastando a vida para o Evangelho. A nossa mudança tem que ser de dentro. E aí, sabe o que eu lembrei? Eu lembrei de Estevão, que não teve a mesma sorte, ou teve, como a mulher que foi pega no ato de adultério. Ele morreu apedrejado. Ele tem um encontro com Cristo pela palavra de Deus. Ele entrega a vida dele para Cristo. Ele fica tão feliz, ele fica tão maravilhado, ele fica tão empolgado que ele diz assim: oh glória, agora eu entendi. A salvação para mim, a salvação para as pessoas, eu preciso contar para elas, eu preciso anunciar essa verdade. E aí ele sai anunciando essa verdade, ele sai pregando o Evangelho. Mas um grupo de pessoas reúne e ele diz assim: você é um desgraçado, você é um mentiroso, você é vergonha, um vagabundo, e você vai morrer apedrejado. E começa a tacar pedra nele, e começa a tacar pedra nele, e começa a tacar pedra nele. E ele olha para aqueles agressores e diz assim: Pai, os perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Olha só, irmãos, a diferença dele para a mulher. A mulher, ela teve um encontro com Cristo, mas ela ainda não tinha sido mudada de dentro para fora. Se alguém tacasse uma pedra nela ali, talvez ela ia excomungar aquele cara. Você, desgraçado, você está com uma pedra em mim, eu tenho raiva de você. E ela ia morrer com essa raiva, sem essa mudança interior. Ela ainda não estava preparada para ter um encontro com o Senhor. Foi por isso que o Senhor Jesus não deixou ela ser apedrejada. Mas com Estevão ele deixou, porque ele já tinha tido uma mudança por dentro. Ele já estava sendo santificado por dentro. Ele já tinha o caráter de Cristo, ele já tinha o coração de Cristo Jesus. E quando as pessoas começam a apedrejar ele, ele olha e diz assim: Pai, os perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Enquanto ele estava apedrejando, isso eu penso comigo, eu não sei se está lá na palavra do Senhor, mas para mim, o semblante dele começa a mudar. Ele começa a rir. As pessoas batendo, tacando, ele começa a rir. Porque agora diz que a palavra de Deus diz que agora ele começa a ter uma visão extraordinária. Ele começa a ver uma visão extraordinária da glória, do poder, do amor do Senhor. Ele começa a rir até a morte. Ele teve uma mudança de dentro para fora. Irmãos, nós não vivemos de vista, nós não vivemos de circunstâncias, nós vivemos da palavra.
E o Senhor Jesus, Ele disse que Ele veio para mudar corações, para tirar o coração de carne e tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Nós estamos ligados nesse Cristo Jesus com amor. A palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios capítulo 13 sobre o capítulo do amor. Eu posso fazer o que eu quiser, falar a língua dos anjos, eu posso dar todo o meu dinheiro para os pobres, eu posso queimar o meu corpo, se não tiver amor, nada adiantaria. O amor é acima de tudo. Nós temos que ter essa internalização do amor de Cristo dentro de nós. Afinal de contas, nós dizemos que somos seguidores dele. Nós temos que agir com amor em todas as circunstâncias. O amor lança fora o medo, o amor quebra jugo, o amor quebra a maldade, quebra a malignidade. Pelo amor, pelo caráter de Cristo Jesus. Quantos aqui querem ter esse coração mudado e restaurado por Cristo Jesus? Arrependimento, reconstrução e santificação. Nunca deixe de buscar a santificação, amando a Deus sobre todas as coisas, amando Deus sobre todas as coisas, se aperfeiçoando na santificação, sendo irrepreensível na santificação e dando a sua vida pela causa, dando a sua vida pela causa. E a causa é o Evangelho. A causa é o Evangelho. E sabe que hoje, eu vindo para cá, esses caras, eles lançaram uma palavra, e essa palavra realmente aconteceu comigo. Lembra lá em Apocalipse que diz que João, ele viu um livrinho, e aí o anjo disse, vai, come. E ele disse, quando eu comi era doce na minha boca, mas quando eu engoli era amargo. Irmãos, eu vim para a igreja hoje, a minha barriga queimava. A minha barriga queimava, ela queimava. Eu falei, Senhor, está amargando demais. Senhor, eu não estou suportando, está muito amargo. E o Senhor Jesus disse, aguenta, eu estou gerando algo em você. Eu cheguei aqui, eu não aguentei de choro e dizer, Senhor, faz em mim, faz na vida dos meus irmãos. E eu comecei a refletir, sabe, irmãos, como é que é um Deus tão bondoso, como é que é um Deus tão generoso, como é que é um Deus tão santo, tão digno, tão fiel, tão verdadeiro, sem sombra de variação, imutável, poderoso, criador e sustentador de todas as coisas. Como é que um Deus desse me ama? Meu Deus, cara, não dá para entender, velho. Fala, Senhor, não dá para entender como eu sou tão ruim, como eu sou tão pecador, Senhor, e mesmo assim o Senhor me ama. Ele nos coloca no lugar certo, que é nós aos pés dele e ele sentado ao trono. Quanto mais ele mostra o nosso pecado, a nossa sujeira, a nossa imaturidade, ele também nos constrange com o seu amor. Ele também nos constrange com o seu amor. Ele também nos constrange com o seu amor. Não tem como não amar um Deus desse. Não tem como não amar um Deus desse. Não tem como não ser feliz com um Deus desse. Não tem como ser feliz com um Deus desse que não nos retribui segundo as nossas atitudes, mas Ele nos retribui segundo o teu amor e a sua bondade. E esse amor, essa bondade, é isso que nos vai fazer desenvolver a santificação dentro de nós. E você saiba que é o seguinte, eu sei que a nossa vida é difícil, as tentações são difíceis, mas eu quero dizer para você que nós recebemos a graça, recebemos o Espírito Santo de Deus, nós recebemos uma graça capacitadora para que a gente possa dizer não ao pecado. Quando nós estávamos sem Cristo, nós só tínhamos uma opção, pecar. Sem Cristo, nós só tínhamos uma opção, pecar. E você sabe que quando eu me converti, eu não conseguia entender isso, porque eu era muito viciado em cerveja e participava de muitas festas, de muito churrasco. E aí eu peguei e falei assim, mas agora que eu me converti, eu não vou poder mais beber cerveja, mas como é que eu vou fazer esse negócio?
de ir numa festa, de ir no churrasco e não tomar cerveja, porque a minha mente ela estava condicionada à única opção que tinha: pecar. Mas quando você tem um encontro com Cristo, o Espírito Santo vem dentro de você, agora você passa a ter duas opções. Você tem a opção de pecar e a de não pecar. Então agora nós vamos conseguir escolher pelo Espírito Santo de Deus a não pecar, o que antes sem Cristo e sem o Espírito Santo a gente não conseguia fazer. Então hoje nós vamos ter essas duas opções: o pecar e o não pecar. Quando Cristo voltar e estiver tudo pleno, vai ser retirado a opção de pecar. Nós só vamos ficar com a opção de não pecar. Mas enquanto isso, nós temos essas duas opções, de pecar e de não pecar. Mas o Senhor Jesus, Ele derrama essa graça sobre nós. É uma graça capacitadora, que vai nos ajudar a não pecar. Estou lendo um livro, e olha o que esse livro diz. Eu trouxe aqui um trechinho para vocês. O livro é do Luciano Subirá, A Graça Capacitadora, Transformadora. A obra de Cristo não se limita a meramente perdoar-nos os pecados já cometidos. Ela vai muito além. A essência daquilo que Jesus realizou por nós é tratar com a natureza pecaminosa que antes nos escravizava e empoderar-nos a viver a obediência às suas leis. Por isso, nunca podemos confundir o fato de sermos livres por Cristo Jesus como sermos livres de Cristo Jesus. Entendeu? Nós somos livres em Cristo Jesus, mas nós não somos livres de Cristo Jesus. Cristo Jesus está conosco o tempo todo. E Ele que nos dá essa graça capacitadora para que a gente não possa pecar. E sabe o que vai te ajudar nessa santificação? Leitura da palavra, oração e jejum. Uma vida totalmente dedicada àquilo que é espiritual e àquilo que é vida. Aquilo que é espiritual e aquilo que é vida. Você sabe que teve um período aqui na nossa igreja, foram 2 períodos na nossa igreja, que eu falei: Senhor, nos ajuda. Derrama graça sobre nós. O primeiro período foi no começo do ano, quando teve um tal de Big Brother na televisão. Os irmãos se aforavam aqui para poder assistir o Big Brother, comentando nas redes sociais. E você viu, e você viu, e você viu. Eu falei: Senhor, amado. O segundo período foi quando teve uma bendita de uma quermesse aqui no bairro, na Vila das Mercês. Os irmãos aqui estavam loucos para ir na quermesse. Os irmãos iam procurar o pastor: deixa a gente ir na quermesse, deixa a gente ir na quermesse. Irmãos, pastor não deixa nada, nem manda e nem desmanda. Você vai se você quiser. Agora, sabe qual que é o problema? O problema não é na quermesse, não. O problema é a motivação. O problema é o que está fazendo diferença dentro de você. Porque lá do lado da minha casa tem uma quermesse também. Eu passando lá na frente, estava toda iluminada, era bem grande. A Roberta falou: Davi, qualquer dia desse, vamos passar aqui e vamos pegar um lanche para comer? Eu falei: claro, lindo, o dia que a gente tiver um tempo, a gente passa aqui e pega. Não tem problema. Mas isso não influencia mais a minha vida. Se tivesse, não tivesse, se for, se não for, para mim tanto faz. Irmãos, não vos conformeis com esse mundo. Não conformeis, você vem de conformidade, de forma. Não tome a forma desse mundo. Não faça o que o mundo está fazendo. Vá na contramão. Vá na contramão. Davi é proibido na quermesse? Lógico que não. Se até tiver um lanche gostoso, eu também vou lá. Mas meu coração não queima para estar na quermesse. Meu coração queima para estar aqui no culto. O meu coração queima, sabe para quê? Para na quarta-feira eu estar orando pelas famílias. O meu coração queima para orar pelas famílias do pai que está desempregado. Vá lá na quermesse que vai ver se vai te dar emprego. Nós estamos aqui de joelhos clamando por libertação de vícios. Nós estamos clamando aqui pelo pai que chega em casa e bate na sua esposa e bate nos seus filhos. Nós estamos aqui orando pelas esposas que estão sendo abusadas pelos seus maridos dentro de casa. Nós estamos a favor da vida. Nós não estamos aqui se divertindo. Eu quero vir aqui no domingo para louvar o nome do meu Senhor, estar com os meus irmãos e dizer: nós estamos juntos. Nós estamos juntos, nós vamos vencer. O Senhor Jesus venceu e nós vamos vencer. O meu coração queima para no dia do culto estar no culto, orando, ouvindo a palavra, em comunhão com os meus irmãos. Tem dia que eu chego aqui que quem precisa da oração sou eu. Eu quero contar com um povo cheio do Espírito.
Eu quero contar com o povo com o coração de Cristo Jesus. Eu não quero contar com o povo que assiste o Big Brother e vai colocar a mão na minha cabeça. Você vai orar por quê? Para o espírito do... sei lá do que descer sobre mim? Eu quero contar com o povo santo. Eu quero contar com o povo que não se contamina com as delícias desse mundo. Eu quero contar com esse povo. Porque se você deixar o pecado entrar na sua vida e você se deixar se contaminar, a sua vida vai fazer isso, ó. Ela vai virar de ponta cabeça. Deus deu uma promessa para um menino e disse assim, ó, esse menino, você não vai deixar ele comer comida forte, nem bebida forte, nem raspar a sua cabeça. Havia uma promessa, ele teria que ser separado. É como nós, o aspecto de santificação é de ser separado. Não é o santo do pau oco, como as pessoas dizem que nós somos, mas nós somos separados para a obra de Cristo Jesus. E esse menino, na sua infância, na sua adolescência, foi criado dessa maneira. Foi separado, mas chegou um momento na vida dele que ele disse, acho que talvez participar de uma coisinha assim não tem problema, né? Participei aqui, participei ali. Quando foi ver, Sansão teve a vida dele toda transformada e foi entregue ao inimigo, aos filisteus. E um homem que tinha uma promessa, foi atacado fortemente pelo inimigo, porque deixou se contaminar. Nós não vamos criar uma bolha dentro de nós e dizer que nós não frequentamos, nós não vamos nesse lugar. Nós vamos para pregar o evangelho, para ganhar as vidas, para mostrar o nosso coração, o nosso amor, a nossa amizade, a caridade que nós aprendemos a Cristo Jesus. Nós vamos estar em todas as esferas, em todas, nós vamos entrar em todos os lugares. Nós não somos essas pessoas que dizem que ali é profano e nós não vamos. Nós vamos, mas com a motivação certa. Pregar o evangelho. Pregar o evangelho. Pregar o evangelho. Pregar Cristo e a Cristo crucificado, ressurreto dos mortos. Cristo que um dia voltará para vir buscar a sua igreja. Fique de pé em nome de Jesus.